Obrigado, presidente. Cumprimento Vossa Excelência, ministro Flávio Dino, cumprimento nossa decana, a ministra Carmen Lúcia, o ministro Cristiano Zanin, também cumprimento o doutor Antônio Edílio Magalhães Teixeira, representante do Ministério Público Federal. Presidente, aqui trata-se de ação penal instaurada a partir de denúncia oferecida pelo Procurador-Geral da República e que, em sessão virtual de 14/11/2025 e 25/11/2025, foi integralmente recebida por essa primeira turma pela prática das condutas de coação no curso de processo, artigo 344 do Código Penal, na forma de crime continuado, artigo 71 do Código Penal. Eu transcrevo aqui no relatório a ementa do recebimento. Em 24 de fevereiro já deste ano, de 2026, permanecendo o réu em local fora do Brasil, incerto e não sabido, determinei a citação por edital do réu Eduardo Nantes Bolsonaro, nos termos dos artigos 361, 363 e 365 do Código de Processo Penal, combinado com o artigo 4º, parágrafo 2º da Lei 8.038 de 1990. Em 26/3/2026, ausentes as hipóteses de absolvição sumária previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, dignei audiência de instrução e julgamento para a realização também do interrogatório do réu, artigo 400 do Código de Processo Penal. A audiência foi realizada no dia 14 de abril de 2026 por videoconferência. A audiência nos termos do artigo 367 foi realizada também do nosso regimento interno pelo juiz auxiliar desse gabinete, prejudicado o interrogatório do réu que não compareceu. As partes foram intimadas, abrindo vista conjunta para eventuais requerimentos e diligências previstos no artigo 402 do Código de Processo Penal no prazo de 5 dias. Não foram formuladas quaisquer requerimentos pela Procuradoria-Geral da República e nem pela Defensoria Pública da União, que defende o réu. Em despacho de 23 de abril de 2026, determinei a intimação das partes para a apresentação de alegações finais no prazo de 15 dias. Em 11 de maio de 2026, a Procuradoria-Geral da República apresentou alegações finais, pleiteando a procedência integral da ação penal. Saliento aqui os principais pontos da acusação, uma vez que haverá sustentação oral. A Procuradoria-Geral da República pede o afastamento das preliminares suscitadas pela defesa, uma vez que já haviam sido suscitadas no momento do recebimento da denúncia. A acusação, segundo a Procuradoria-Geral da República, diz que foi confirmada a acusação por robusto acervo documental, tanto a materialidade quanto a autoria delitivas são, segundo a Procuradoria-Geral da República, são inquestionáveis diante das iniciativas públicas do réu, retratadas na imprensa e nas próprias redes sociais, somados aos dados encontrados nos aparelhos celulares apreendidos durante as investigações, que evidenciaram o dolo específico das ações do réu. Diz ainda a Procuradoria-Geral da República serem fartos os registros audiovisuais preservados nos autos, em que o réu verbaliza intimidações, minucia seu itinerário e revela suas articulações em solo estrangeiro, com o claro escopo de constranger a cúpula do Poder Judiciário brasileiro e perturbar, como diz a Procuradoria-Geral da República, o curso da ação penal 2668, que tinha como réus, entre outros, o pai do réu, o pai do réu aqui, Eduardo Bolsonaro, o pai Jair Messias Bolsonaro. Ainda a Procuradoria diz que comprovou-se que o réu deliberadamente se utilizou de graves ameaças contra as autoridades responsáveis pelo julgamento da ação penal 2668, algumas ameaças concretizadas, a fim de favorecer o interesse de seu pai, livrando-o de qualquer responsabilização criminal. Aponta a natureza formal do crime de coação, dizendo que a sua consumação ocorre com a simples prática da conduta ameaçadora direcionada à pessoa que intervenha no processo, independentemente do alvo sentir-se efetivamente intimidado ou não.
Ainda diz que não há como ignorar as severas repercussões na economia nacional provocadas pela conduta do réu, cujos efeitos transbordaram a esfera das autoridades públicas atingidas, e que é inegável o dolo específico da conduta, caracterizando o tipo penal do artigo 344 do Código de Processo 344, perdão, do Código Penal. Por fim, dizendo que os elementos reunidos nos autos comprovam que Eduardo Nantes Bolsonaro praticou de forma continuada o que lhe é imputado na denúncia. A Procuradoria-Geral da República requereu, assim, a condenação de Eduardo Nantes Bolsonaro. Em 22 de maio de 2026, a Defensoria Pública da União, atuando regularmente na defesa do réu Eduardo Nantes Bolsonaro, apresentou as alegações finais, ressaltando preliminarmente a nulidade do processo por falta de pressuposto processual de jurisdição válida e alegando a ausência de imparcialidade objetiva desse relator. Eu transcrevo aqui a alegação que já havia sido afastada no momento de oferecimento da denúncia de falta de imparcialidade objetiva do relator. Alegou ainda, em relação à nulidade do processo, a inobservância do artigo 368 do Código de Processo Penal, uma vez que a citação por edital, em lugar da carta rogatória, legalmente determinada, segundo a Defensoria Pública da União, configuraria nulidade que contamina o processo desde o seu início. Já tivemos o restabelecimento. E, portanto, Vossa Excelência, ministro Alexandre, tem a palavra para prosseguimento. Obrigado, presidente. Como eu narrava, também a Defensoria Pública da União defendeu a nulidade do processo pela inobservância do artigo 366 do Código de Processo Penal, sustentando que o processo não foi suspenso, mas teve o seu prosseguimento com defesa meramente formal, produzida sem qualquer contato com o réu, em violação ao contraditório, ampla defesa, ao devido processo legal e às garantias convencionais asseguradas pelo Pacto de São José da Costa Rica e pelo Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos.
No mérito, a Defensoria Pública argumentou pela tipicidade das condutas descritas na denúncia, em razão da ausência de grave ameaça, ausência de demonstração do dolo específico, ocorrência do exercício regular do direito de liberdade de expressão, qualificada pela imunidade parlamentar, falta de individualização das condutas e prejuízo à ampla defesa, decorrentemente, e ausência de justa causa. Também, como haverá sustentação oral do defensor público federal, doutor Esdras dos Santos Carvalho, eu faço simplesmente esse resumo, concluindo que, ao final, a Defensoria Pública da União pleiteou o reconhecimento de nulidade absoluta do processo e, subsidiariamente, o reconhecimento de nulidade do processo de seu início por inobservância do artigo 368, ainda subsidiariamente, nulidade pelo artigo 366, pela inobservância do artigo 366, e, ao final, absolvição do acusado no mérito, nos termos do artigo 386, incisos 3º e 7º do Código de Processo Penal, por atipicidade das condutas escritas na denúncia ou por ausência de provas suficientes para a condenação. Ainda, senhor presidente, em petição da última sexta-feira, a Defensoria Pública da União pediu o adiamento da sessão de julgamento por não estar a turma com o quórum completo de 5 ministros. Indeferir na segunda-feira, nos termos exatamente do que já é pacífico, não só na primeira turma, na segunda turma e no próprio plenário, que não há necessidade da composição integral, sejam das turmas, seja do plenário, visto, inclusive, o próprio plenário, nós estamos com 10 ministros desde o final de outubro do ano passado, e que, nos termos do regimento interno e do próprio Código de Processo Penal, há necessidade na turma de, no mínimo, 3 julgadores. Então, a turma pode realizar o julgamento com 4 julgadores. E que não há, diferentemente do que foi alegado pela defesa, qualquer prejuízo no caso de empate. A defesa alegou que poderia ocorrer, ou poderá ocorrer, um empate, e isso geraria prejuízo para a defesa. Obviamente que não, sabemos todos, que em todas as decisões penais, o empate é a favor da defesa. Antes, o que era, antes da reforma do Código de Processo Penal, somente em habeas corpus, hoje em qualquer decisão penal. Eventualmente, se ocorrer um empate, o empate será pela absolvição do réu, sem nenhum prejuízo ao relatório. Vamos ouvir